Então, dando continuidade aqui às apresentações, agora nós vamos passar aqui para o pessoal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Andrei, o Portela, a Márcia, né, quem já participou da implantação do IEGM já dispensa apresentações, mas eles são aqui servidores aqui do Tribunal de Contas de São Paulo, trabalham na divisão Aldesp, que cuida da fiscalização, e são os idealizadores aqui do IEGM e do IEGE São Paulo. O Andrei já está preparando a apresentação. Márcia também. E o Portela. A Márcia está aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Aqueles que me conhecem, muitos rostos conhecidos, né? Muitos também que eu não conheço, tive o prazer ainda de trabalhar juntos. Então, agora vou ter esse prazer, tá? E assim, para os amigos, para aqueles que me conhecem, eu vou fazer já há muito tempo que a gente não se vê, né? Vou fazer um pequeno resumo da minha vida, tá? Quilos a mais, cabelos a menos e uma filhinha linda. Foi isso que aconteceu desde que a gente trabalhava junto aí no IEGM Brasil, tá? Eu passei, depois que minha filhinha nasceu, eu passei a alçar algumas outras pessoas a nível de heróis, né? Eu achava que o herói era Superman, era Mulher Maravilha, e agora tem os pais que decidem ter mais de um filho, né? Porque ele traz o primeiro filho, dá tanto trabalho, que assim, o cara que decide é o herói, assim, ele conquistou meu coração, né? Eu queria dizer para vocês que vale cada esforço, né? É uma coisa muito linda, eu não mereço tudo aquilo. Aquela menina linda, tá? Só para descontrair, eu acho que é... Oi? A sorte dela é que puxou para a mãe. Eu já tive essa sorte, né? Eu só pedi para o Papai do Céu assim, falei, Papai do Céu, me dá uma filha com saúde. Ele me deu uma filha com saúde e linda, a cara da mãe. Olha, é muito sábio, Deus é muito sábio, né? Então é mais ou menos isso. Só para descontrair um pouco, a gente sempre teve essa característica aí de falar bem descontraído, nós estamos aqui entre amigos, entre colaboradores e entre técnicos, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre a experiência aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com o IEGM, tá? Ela vai passar aqui e vai jogar a corda, né? Quando eu me embolar aqui, ela joga a corda aqui, né? Sabe como é que é? Então o Dr. Beraldo já falou sobre a nossa visão de futuro, né, ser uma instituição de referência no controle da efetividade na aplicação dos recursos públicos. O Dr. Beraldo, inclusive, é um dos grandes precursores, né, dessa mudança de rumo do tribunal, né? E olha, vamos para a efetividade, vamos para a eficiência do gasto do controle público, né? São dos grandes idealizadores dessa mudança de rumo aí, que é o que a sociedade precisa, né? Uma aplicação efetiva dos recursos públicos em benefício da sociedade, tá? E a gente, assim, em direção a essa visão de futuro, veio a idealização do índice de efetividade da gestão municipal, tá? Então, esse slide aqui é um slide assim que até outro dia eu comentei com o Dr. Beraldo, olha, é um dos slides dos primórdios, né? Qual o propósito do IEGM? Desde o início a gente tem essa visão de todos os indicadores aí do índice de efetividade de gestão. Permitir que a alta administração da casa, conselheiros, tenha um instrumento técnico que apresente parâmetros em diversos eixos de controle para medir a relação entre os resultados obtidos e os objetivos planejados pelo gestor municipal. Em outras palavras, o IEGM é, antes de tudo, uma ferramenta de fiscalização, né? A gente faz índice para quê? Qual é a nossa intenção? Será que o nosso negócio vai fazer índice? O nosso negócio é fiscalização, é auditoria, é recurso público sendo aplicado onde ele tem que ser aplicado da melhor maneira, tá? Então, o IEGM, ele, não se enganem, tá? O IEGM ele foi desde os primórdios, desde o início, feito com essa visão, tá? De ser uma ferramenta, de servir de insumo para o pessoal da fiscalização, tá? Para o pessoal da alta administração, que está lá
tomando decisão, né? Decidindo a vida, né? Lá dentro do processo. E não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Tá? Então, quanto mais informação, quanto mais segurança a gente consiga passar para a outra administração nesse sentido, aí o papel da fiscalização ele foi alcançado. Tá? Então, essa é a ideia do EGM. Essas etapas aqui, nós temos há 5 anos de EGM aqui no estado de São Paulo, né? Então, essas são as etapas que a gente cumpre aqui, vamos dizer assim, de maneira macro, né? A coleta dos dados, impreterivelmente a validação desses dados, tá? Eu vou dizer o seguinte: quando o calendário está muito apertado, o município ele recebe apenas uma visita por ano do tribunal, tá? Então isso quando impreterivelmente aquele município ele vai ter a presença do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de um técnico, né, ou de mais de um técnico do Estado de São Paulo, lá em loco, na sua localidade, tá? E fazendo a auditoria operacional, ele aproveita para fazer a validação também. Tá? Nós vamos entrar um pouquinho mais profundamente nesse tópico. Mas você quer falar desse pedaço aí? Bom dia, pessoal. Eu vou falar, desculpem a minha voz, eu estou um pouco rouca ainda. Por isso que eu vou falar só um pouquinho. O processo de validação para o Tribunal de Contas de São Paulo é essencial. Com base nos dados que a gente faz o nosso relatório de fiscalização. Então, para passar isso para o conselheiro relator, teria que ter uma certeza de que aquele dado realmente é verídico. Nós temos 644 municípios no estado e eles respondem o questionário do EGM por meio eletrônico. Existe o sistema UDESP também que capta os dados fiscais, né, de balanços, de atas, que é eletrônico, isso já vem desde 2008. E aí o questionário, que o nosso questionário de 2019 tem 282 questões. Então, assim, nós ampliamos o número de questões para o Tribunal de São Paulo. Desses 282, 134 são pontuados. Não só os dados do questionário, mas os dados da UDESP são utilizados. A gente tem dados governamentais, tanto fornecidos pelo Estado de São Paulo, né, através de suas secretarias, como através de convênios com outras instituições, dados do governo federal, dados do SUS, que a gente aproveita para cruzar os dados e fazer essas análises mais profundas dos quesitos. E a validação, logicamente, é feita por amostragem. Eu não tenho condições de fazer a validação de 282 quesitos, né? E o que a gente tem percebido no decorrer dos anos é que os municípios, eles não estão mentindo mais, né? Digamos assim, não estão errando muito as respostas. No começo, realmente, eles pegavam e respondiam o que era vantagem para eles. Eles achavam que o tribunal não ia lá. Não, esse aqui é mais um questionário que lançaram, então eu vou responder o que eu quiser para ficar bem na foto. Mas não, a gente foi no primeiro ano, fizemos uma amostragem pequena, trocamos a resposta dos municípios, aí eles perceberam que não é uma brincadeira. No ano seguinte, a gente fez uma validação mais profunda, cerca de 40% dos quesitos foram validados pela fiscalização. E a gente nós fizemos algumas alterações nas respostas. Hoje, esse percentual é muito baixo. A gente vai apresentar os dados depois, mas assim, é cerca de 5% de alteração. Né? Mesmo com alteração de gestão, com mudança de prefeitos, mudança de secretários, o número de respostas corrigidas é muito pouco. Mas é importante destacar, né, Márcia, que eles perceberam que o tribunal estava checando, né? Com certeza, a presença do tribunal lá todos os anos é muito importante.
Porque eles sabem, olha, essa pergunta não foi validada esse ano, mas pode ser o ano que vem. Então não dá para responder de qualquer forma. Marcelo, não atrapalhando só a sua exposição, mas você teria alguma coisa a dizer com relação à validação? Se, claro, nós temos que fazer a atividade de validação, mas evidentemente que toda ferramenta, ela também quer que o controle social valide. Vocês conseguiram alguma coisa nesse sentido? Vocês estão indo nessa direção? O controle social, de alguma forma, está indo ao encontro, está aproveitando disso, está também cumprindo esse papel de validação? Sim, a gente está inteirando tudo isso, né? Uma das formas é através do nosso aplicativo. Então, a gente divulga os resultados do IGM e a sociedade tem essa possibilidade, né, de baixar o aplicativo, verificar a nota, entrar no município, realmente ver se tem alguma questão que confronta aquilo que a gente apurou e manda para a gente, tanto por escrito, como por fotografia, como vídeos. A nossa fiscalização recebe isso e vai em loco apurar. Se realmente for verdade aquilo que a população falou, a gente muda a resposta do município e, consequentemente, altera a nota dele. A gente tem um canal aberto aqui, que é a ouvidoria, e tem o Fiscalize com o Tribunal, com o TCE. Esses canais são abertos, né? O Fiscalize nem precisa se identificar para fazer denúncias, e todos esses dados chegam para a gente para consolidar isso, e a nossa fiscalização vai em loco para checar. Então, esse controle social é feito sim. Só para complementar, porque eu acho que é importante isso, nós até destacamos lá esse controle social ser feito cada vez mais, né? Eu acho que a participação ainda, a meu ver, é baixa, sabe? Eu acho que o cidadão ainda não está tão inteirado. O que tem contribuído muito, que eu acho importante esse depoimento, é a imprensa. Nós fazemos aqui esses encontros regionais, nos ciclos de debates, né, todo ano, fazemos aí o nosso procurador, inclusive, acompanhou vários, né? Todo ano nós fazemos esses ciclos de debates com os jurisdicionados e sempre levamos esses dados e a imprensa passou a ter um interesse muito grande na obtenção desses dados, né? E ela tem divulgado muito. E quando a imprensa divulga, isso tem nos ajudado, porque aumenta o grau da participação social. E o jurisdicionado, o prefeito, também passa a se preocupar mais, porque, sabe como é que é? Eu já fui político, prefeito, já fui prefeito e deputado, a gente sabe, o que é importante é o voto, a gente fica preocupado com o voto, o prefeito também. Então, se a imprensa vai lá e divulga que ele saiu do B e caiu para o C e tal, ele fica preocupado e passa a ter uma interação maior. Então, eu penso, informações disponibilizadas o máximo possível. Câmara Municipal, porque sempre tem lá, eu acho que ajuda até a qualificar o debate das câmaras municipais, porque tem lá a fiscalização, que é o papel do parlamento, né? Fazer essa fiscalização com conteúdo, com base em dados levantados pelo tribunal. A imprensa, com responsabilidade também. Nós não queremos demonizar a política, essa é uma coisa preocupante, né? Porque muitas vezes esse exagero, né? Nós fazemos um trabalho bastante técnico, mas a imprensa divulgando, ela leva a informação e estimula o que nós chamamos aí de controle social, na sua observação. Permitir, então, uma réplica aqui. Realmente eu acho que está aí um aspecto muito importante e naquele demonstração ali que o André fez, as caixinhas todas ali, quando colocou validação, que é uma coisa, a validação fica uma coisa muito restrita para a gente. Essa é uma dimensão que nós temos que perseguir mais, porque o senhor mesmo disse, nós não teremos pernas, nem braços, etc., para fazer isso tudo. Mas essa é uma dimensão muito interessante.
Então, eu acho que na perspectiva futura do andamento do nosso IEGM e IEGE, nós temos que dar maior ênfase a isso, chegar a esse ponto, porque isso é que de fato vai garantir mesmo aquela alocação que o senhor quer, que é o cidadão conhecendo e possuído de informação e tal, e ele interagindo e a gente também reagindo nessa dinâmica, porque senão vai ficar uma coisa muito burocrática e nós não saímos desse atoleiro e dessa mesmice que nós estamos, nem do reconhecimento social do papel dos tribunais. Então eu acho que seria importante, né, a gente demarcar bem esse aspecto e essa conclusão aqui. Eu enfatizo muito isso, porque é isso que vai dar a dinâmica, que vai dar a situação nesse aspecto. Uma atenção mais especial para isso. Isso ficaria dentro de uma das atividades também, e a gente perceber mais isso, né? E incrementar mais isso. Márcio, você falou da divulgação para a sociedade, para a população dos resultados do IEGM. Como que vocês divulgam? Vocês divulgam só a parte de resultados ou vocês chegam a divulgar a nota mesmo do município? E caso vocês divulguem a nota, vocês não tem preocupação, por exemplo, se alguém não divulga a nota, só divulga a fertilidade? É para evitar o tal do banqueamento, do dinheiro útil, que essa desculpa a nota para fazer aquela classificação, se é A, B e tal. Até na indagação do Celso ainda, né, sobre a questão da validação, aqui vocês vão perceber aqui ao longo das exposições, né, principalmente aqui na exposição do Tribunal de Contas de São Paulo, que está com a experiência mais avançada nesse sentido, né, consegue ir a todos os municípios, todo ano vai a todos os municípios pelo menos uma vez, né, por ano, e faz uma fiscalização de validação do IEGM bastante extensa, né, e temos muito a aprender aqui com a experiência de São Paulo. Mas ao longo das próximas exposições, né, o Acre, Rio Grande do Norte, Minas, vamos falar das experiências locais da validação, e amanhã teremos praticamente o dia inteiro para discutir isso. Bem, como eu falei, o processo de validação ele é feito eletronicamente. O primeiro ano só que a gente fez por papel de trabalho, e aí a gente foi com papel mesmo, validar lá, tinha, não tinha, resposta, troca ou não troca. Esses papéis vieram para São Paulo e a gente digitou isso tudo aqui para fazer a troca das respostas. Sim, tirando o primeiro ano caótico, que foi isso, a partir do segundo ano a gente teve um sistema de validação, que a carinha é essa aqui, do IEGM, que é possível carregar os dados em qualquer município, tendo internet, é possível baixar os dados, fazer a validação e depois fazer o upload dos dados para o nosso sistema. Marcelo, puxando um pouquinho, né? Não quero puxar a sardinha, né? A TI, né? Mas é o mesmo sistema que se faz a fiscalização ordenada, né? É o mesmo sistema de questionário que além de servir para validação, também é utilizado para alimentar em tempo real os dados da fiscalização ordenada. Né? Oi? Nós vamos falar ainda. Não, mas o doutor Beraldo já falou. Já falou que a fiscalização ordenada, mas nós já vamos falar. Bem, aqui só para detalhar um pouco mais a cara do sistema, o nosso agente ele pode escolher qualquer um dos quesitos e validar. Nesse caso aqui está o cardápio aí pela nutricionista, né, se ele divulga e cumpre. E quando fica verdinho é porque está validado. Os que estão em cinza é porque não foram validados. O ano passado, a gente incluiu também a validação dos dados do sistema Aldesp. Ou seja, todos aqueles dados de balanço, balancetes que os municípios mandam para a gente, eles podem ser glosados pela fiscalização. Né? E a única forma que tinha para fazer isso é no relatório mesmo. Né?
O ano passado a gente incluiu isso no sistema, então eles podem fazer as glosas via sistema e já altera automaticamente a nota do município. Então recalcula os percentuais e dá uma nova nota para o município. Então, com isso, a gente percebeu que os dados, que a nota do e-fiscal e do e-planejamento diminuíram, né? Por mais que a gente insista aí com o jurisdicionado para fazer alteração do sistema ODESP, altera o balancete, altera o saldo, altera os lançamentos, alguns municípios não cumpriam isso e ficava muito no julgamento da conta. Mas, sistemicamente, a gente não tinha esse dado. A partir do ano passado, a gente passou a ter os dados reais mesmo do que a fiscalização glosou. Tem aqui alguns números de validação. Então, assim, no primeiro ano, eu falei que foi uma validação sofrida, foram 10 quesitos obrigatórios, então todos os agentes foram nos 644 municípios, fizeram os papéis de trabalho e mandaram essa documentação para a gente digitar aqui em São Paulo. 2016 e 2017 foi uma orientação do secretário, diretor-geral, que o mínimo de questões validadas seria de 40%. Tem alguns agentes que fizeram validação de 100% dos quesitos, que viram que isso era um trabalho importante e validou tudo, mas assim, o mínimo foi de 40%. E agora, para 2018 e 2019, o que a gente tem percebido é que essa média de 40% tem se mantido. Então, meio que a gente chutou um percentual bom. Então, eles estão conseguindo aí validar pelo menos 40% dos quesitos, apesar do número de quesitos ter aumentado. E, independente do ano, a média de alteração foi de 5%. Aqui eu vou trazer um pouquinho da evolução. O Dr. Geraldo já comentou algumas partes. Em 2014, a gente teve o embrião do IEGM, que foi o IGOV-TI. A gente fez questões só de tecnologia da informação para os municípios, para os 644 municípios, e teve 96% de adesão. Tá? Apesar de ser facultativo, de ser uma divulgação meio que boca a boca, a gente conseguiu um percentual grande de adesão dos municípios. E aí a gente percebeu que, pela governança de TI, a situação dos municípios era bem complicada. Por isso que a gente decidiu ampliar esse questionário para outras dimensões. E aí, em 2015, teve o lançamento do IEGM. Em 2016, teve aí o modelo do IEGM para o IEGM Brasil. Em 2017, teve a parceria com o PNUD. E nós fizemos o nosso lançamento do IEGE, aqui para o estado de São Paulo. Em 2018 foi criado o Observatório do Futuro, aí com foco no monitoramento dos ODS. Bem, aqui é um pouco a evolução dos nossos quesitos, né? A gente começou com 154 quesitos, em 2016 aumentou para 230, 238, até que hoje a gente tem 282 quesitos. Desses 282, 134 são pontuados, ou seja, em torno de 48%. Márcio, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É porque agora, se vocês viram que de 2018 para 2019 foram apenas 3 quesitos, né? Que foram, esses quesitos eles foram adicionados a pedido, inclusive, de um outro Tribunal de Contas, 2 quesitos para poder deixar o que foi do TCM em São Paulo, né? Para deixar o questionário, a gente conseguir apurar algumas coisas a nível estadual, e modificações que a própria fiscalização pediu. Né? Então, assim, qual é a prática? A gente ia falar isso, mas só vou adiantar por causa desses números aí. A prática é a evolução do questionário de 2 em 2 anos. Né? A evolução mesmo, aquela evolução que a gente dá aquela apertadinha, né? Para poder
bold, né? mais complexa. Não complexa no mau sentido, mas no sentido assim, de dar aquela aumentar um pouquinho o nível de exigência, exatamente. Tá bom? Então é por isso que só teve essas modificações aí. A ideia é que agora os questionários estão sendo novamente revisados. Bem, aqui é um pouco do processo de elaboração do relatório de fiscalização. O ano passado teve uma modificação significativa aqui no Tribunal de Contas com relação ao relatório de prestação de contas anuais. O IGM foi considerado base para o relatório. Então, houve a modificação do relatório de prestação de contas em função das dimensões do IGM. Hoje, a base, assim, começa-se o relatório com as dimensões do IGM. A gente dividiu o relatório em planejamento, gestão fiscal, educação, saúde, meio ambiente, proteção ao cidadão e governança de TI. Essas são as grandes divisões do relatório de prestação de contas. Bom dia. Quantos servidores aqui do TCE destinados para fazer essa validação? E existe um setor específico trabalhando para o IGM ou é uma coisa que está em todos os setores? Olha, nós temos na nossa fiscalização em torno de 800 pessoas dedicadas a isso, para fiscalização. Não é para o IGM, não. Não é para o IGM, não. Não é para o IGM, não, por favor. O IGM tem a seção de indicadores, né, que é capitaneada pela nossa querida Márcia aqui, pelo nosso diretor Portela. A gente tem uma equipe que faz toda a apuração dos dados do IGM e do IGE, que analisa todos os quesitos e centraliza todas as dúvidas com relação aos indicadores, que fica na divisão ODESP, que é a seção de indicadores. Daí quando a gente olha esse número, 800 servidores, parece um número realmente muito grande, mas nós não podemos esquecer que São Paulo tem mais de 600 municípios. Né? 644. Então, 644. Jurisdicionado, mas Isso. São Paulo. E mais o Estado. E que é o maior orçamento do Brasil, se você soma, né, o orçamento do Estado, mais o orçamento de todos os municípios, mesmo tirando São Paulo, é um orçamento bastante robusto. E é o maior orçamento fiscalizado no âmbito de tribunais de contas estaduais, né? 800 funcionários é um número bastante robusto, mas temos que levar em consideração isso. Márcia, quantos tem lá na sua seção? Me permita, acho que a questão é importante, porque isso sempre é gargalo, né? Gente, como é que você faz isso, né? Bom, nós temos 1.600 funcionários do Tribunal de Contas de São Paulo, sendo 900 e quase 1.000 agentes de fiscalização, né? E aí tem os auxiliares, né? Tem a parte burocrática, nós 1.600, quase 1.000 destinados direto no campo, fiscalizando. Nós temos 20 regionais, né? Espalhados pelo Estado. Então, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tem lá um escritório, tem uma sede, e ele é responsável por aqueles municípios pertencentes àquela regional e a estrutura conforme o número de habitantes e orçamento. Então, se pega o número de habitantes, orçamento e tem uma lotação daquela regional. O importante é o seguinte: nós não temos nenhuma estrutura paralela para cuidar de higiene. Eu queria deixar isso claro, do jeito que a Márcia colocou, 880, não tem 800 para cuidar, não. Nenhuma estrutura à parte. É a mesma estrutura de fiscalização que tem esta responsabilização. Isso deu um tilt no começo, nós temos uma avaliação por horas trabalhadas, horas disponíveis
dos nossos fiscais e as horas exigíveis para fazer aquilo. E tivemos que fazer algumas escolhas, porque de repente nós estávamos com um foco muito, olhando muito a conformidade e nós queríamos ir para o resultado. Então nós tivemos que trocar mesmo, nós tivemos que abrir mão de algumas coisas, e aí para abrir mão é importante trabalhar com matriz de risco, então sempre criando os processos para, isso aqui nós abrimos mão de fiscalizar isso, só que se tiver um problema aqui, se for detectado, nós temos que ir lá fiscalizar. A UDESP, a nossa TI, é a mesma equipe. Então tem dentro dessa equipe, naturalmente, então, tem o Andrei e a Marcinha que tem essa responsabilidade, né? Aí nós temos uma meia dúzia aí que fica com esta responsabilidade para tocar. Mas o importante é que nós não criamos nenhuma estrutura paralela para cuidar disso. Nós aproveitamos a mesma estrutura e fizemos assim alguma escolha mesmo. Tivemos que abrir mão de alguma coisa para poder focar nisso. Desculpa, Márcia, mas eu acho que era importante, porque eu sei que isso é uma coisa que pega na hora de colocar na prática aquilo que está sendo falado aqui, né? Hoje cuidam 3 pessoas, não é isso, no setor de indicadores? 3 pessoas. Bom dia, eu sou do TCE do Pará. Ainda nesse tema aí, eu queria saber se a coleta ela é também realizada pelo pessoal da fiscalização ou tem alguma equipe da área administrativa que apoia vocês nisso? A coleta é feita eletronicamente. Todo ano a gente faz uma divulgação do calendário de obrigações e prazos, né, que tem que ser cumpridos pelos nossos jurisdicionados. Então, nesse calendário, divulgado anteriormente, a gente coloca também a coleta dos dados do IEGM. Então, para São Paulo, responder o IEGM é uma obrigação, né? É um dos quesitos aí que é preciso para receber o recibo de prestação de contas. Então, assim, eles têm alguns meses aí para fazer, para mandar os dados para a gente, com as respostas dos quesitos. Então, assim, não tem interferência de ninguém coletando isso. O que acontece chega mais perto do final do prazo, quase ninguém responde, né? Porque assim, você lança 1º de janeiro, está lá no ar. Ninguém responde até meados de fevereiro. Aí, quando está terminando o prazo, a gente pede para os diretores, para os nossos agentes darem uma cutucadinha lá no prefeito, né? Então, sabe o IEGM? Então vai vencer o prazo daqui a alguns dias. Poderia ver se o pessoal está respondendo, está com alguma dificuldade. Normalmente é isso que acontece, tá? Essa é a única intervenção na coleta que os nossos agentes fazem. Pessoal, a gente vai tentar dar uma corridinha aqui, só para a gente não entrar muito no horário do restante do pessoal, tá? Que vai apresentar. Pode ir. Bem, como a gente fez a alteração do relatório de prestação de contas, foi necessário mudar também o nosso relatório Smart. Nós fizemos o Smart em 2 etapas, que é o Smart Planejamento, que é só com os dados do jurisdicionado. Então, respondeu o IEGM, eu já emito um relatório Smart com todos os pontos de atenção para a fiscalização. Claro, segundo os dados que a prefeitura mandou, esses são os pontos de atenção. E eles vão em loco com esse relatório. Depois, voltando da validação, voltando da fiscalização em loco, eles fazem as alterações necessárias e a gente emite um outro relatório Smart, que é o Smart pós-validação.
Esse Smart pós-validação é com os dados fechados. Então, fechou o relatório de fiscalização, esse é o dado final do IEGM também. Então, com esse relatório Smart, a gente tem todos os dados apurados. Tanto os do questionário, né, do judicionado, quanto os validados pela fiscalização. Aqui eu trouxe mais ou menos como que funciona passo a passo. Então, tem a captação dos dados, a gente faz o Smart Planejamento, tem a validação, apura-se a nota final do IEGM e a gente emite o Smart pós-validação. Bem, como o IEGM entrou no relatório de fiscalização, o nosso cronograma também teve que ser alterado. Eu não tenho um prazo fechado para a validação. O prazo da validação é o prazo da fiscalização. Ou seja, a gente tem de abril até dezembro para fazer a validação de todos os quesitos, dos quesitos dos 644 municípios. Então, a gente teve que encurtar o prazo também de resposta do município. Ele só tem janeiro e fevereiro para responder. No mês de março, a gente faz todo o trabalho de apuração para fazer o Smart Planejamento, disponibilizar isso para fiscalização no dia 1º de abril. 1º de abril, o pessoal já sai para fiscalizar e já vai fazendo as validações. Conforme eles vão fazendo a validação, a gente capta esses dados e gera o Smart pós-validação. Já fecha naquele momento. E assim, fechou o Smart pós-validação, fechou a nota do município também. Aí, no mês de dezembro, a gente fecha todos os 644 municípios e aí que a gente tem a nota do IEGM do TCE de São Paulo. Uma das coisas que a gente teve que mudar também é a divulgação dos dados. Como a revisão dos quesitos também faz parte do relatório de prestação de contas, a gente teve que mudar isso para bianual. Então, a gente faz toda a alteração do relatório de fiscalização a cada 2 anos também. Então, a divulgação do IEGM acabou sendo a cada 2 anos. Então, gente, como a gente tinha falado, é o seguinte, o IEGM, com ferramenta de fiscalização, ele foi, inclusive, integrado ao relatório de fiscalização, né, do pessoal da fiscalização. Então, para isso que assim, o IEGM se presta a vários papéis, mas um dos mais importantes, na minha humilde opinião, mais importante é exatamente esse aqui, né? Munir de ferramentas, de informações, o pessoal da fiscalização e o pessoal do julgamento e da auditoria de julgamento de contas. Tá? Essa é a ideia. Como é que isso funciona aqui? Tem o IEGM aqui faltou uma setinha aqui, né? Que o IEGM, assim, ele alimenta as outras ferramentas do tribunal, mas ele também é alimentado, né? Tinha uma retroalimentação aí, né? Uma alimentação circular aí. Então aqui tem uma setinha também aqui, dupla, para os sistemas do tribunal, né? Então, por exemplo, recebe dados do Aldesp, recebe dados dados, por exemplo, dados públicos, né? Para poder fazer essa apuração. Ele aqui, ele já está integrado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós não vamos entrar agora, porque a nossa querida Manuela dá uma explicação para vocês aqui, para fazer uma palestra. Tá? Então, o que acontece? Aqui Celso, controle social, né? É uma ferramenta importante de controle social. Tá? Então, como é que funciona aqui? Ó? Tanto através de dados diretos, quanto... Opa, é melhor, né? Senão não vai... Vou cobrir aqui o diagrama, né? Então, aqui, ó, tanto com dados diretos quanto com a matriz de risco aqui, né, ele alimenta, ó, a seletividade dos ajustes, por exemplo. Ele está falando aqui o seguinte: prefeituras gigantescas, contratos gigantescos, muitas políticas públicas. O que eu vou olhar? Né? Então,
Então a gente alimenta tanto com dados diretos da seletividade, inclusive para os diretores, né? E o pessoal da fiscalização também com a matriz de risco, que a gente chama de SMART, né? Ou seja, com os apontamentos. Tem apontamento negativo do SMART, gente? Sim ou não? Vocês acham? Tem apontamento negativo? A gente dizer assim, o que está errado no... O que vocês acham? Sim ou não? Quem é sim? Levanta a mão. Quem acha que tem? Só vocês acham que tem? Tem apontamento negativo. Tem apontamento positivo também no SMART, gente? Quem tem? Tem. Por que tem? Pois é, né? Porque o bom pai conhece o filho, né? Então, se tem um apontamento positivo e aquilo soar estranho também, não precisa olhar para saber se aquela pessoa está... Se ele se enganou na hora de informar o dado para o IgM, sim ou não? Então tem. Então o que o IgM alimenta, né? Alimenta aqui a seletividade de ajuste, tanto para fiscalização ordenada, nós vamos dar exemplo daqui a pouco, quanto para auditoria em loco e relatórios de contas anuais. Tá? Essas informações aqui vão para quem? Para os nossos conselheiros, né? Os nossos auditores. Para eles poderem ter informação, munir de informação, quanto mais informação de qualidade, né? Não é qualquer dado, de qualidade melhor. Né? E aí, para fomentar o julgamento. Aqui rapidinho, as mudanças estruturais que a gente teve hoje no IgM. Como eu falei para vocês, a gente evoluiu o IgM, mas dentro da mesma metodologia. Tá? A metodologia permanece a mesma, só que é o seguinte, quando o IgM foi concebido, não era aquela questão assim, olha, nós vamos chegar com o pé na porta e a gente não ia atingir quem a gente tinha que atingir, a gente não ia atingir a participação dos municípios. Né? Então, como a gente estava falando, a gente vai aumentando a exigência devagarzinho. Né? Então, algumas coisas aqui que a gente mudou, inclusive eu via muitas das sugestões nas próprias reuniões da rede Indicou. Tá? Então, por exemplo, aqui teve um aumento da quantidade dos quesitos pontuados, né? Então a gente fala, poxa, os quesitos pontuados são poucos e tal. A gente vai aumentando esses quesitos, gradativamente dividindo essas notas pelos quesitos. Essa pontuação pelos quesitos, tá? A incorporação do IgM como item de relatório de fiscalização. Agora são uma coisa só, né? A fiscalização obrigatoriamente usa o IgM para fazer os seus relatórios de fiscalização, tá? Aplicação do rebaixamento da faixa IgM se o município não cumprir o mínimo constitucional da saúde. Tá? Ou seja, no IgM quais eram os critérios de rebaixamento? Era educação, artigo 29A, certo? Entrou saúde. Tá? Outra coisa muito importante que aconteceu, que eu ouvia muito disso, poxa, isso aqui, esse mínimo constitucional é uma obrigação legal. Por que tem tanto ponto nessa obrigação legal? Então nós fomos retirando os pontos das obrigações legais a partir do momento que elas foram sendo cumpridas. Tá? Agora, por exemplo, o saúde e educação só rebaixa. A gente foi tirando os pontinhos e tal, até que a gente chegou e falou o seguinte, é obrigação. Agora, se você não cumpriu, se você cumpriu, ok, é obrigação. Se você não cumpriu, você está rebaixado. Tá? A divulgação bianual dos resultados. Nossa matriz de risco hoje tem mais de 400 apontamentos positivos e negativos, tá? 470, se eu não me engano. Tá? E a adoção aqui de alguns índices nossos aqui de meio ambiente aqui de São Paulo. Aqui exemplos, tá, da mudança, tá? Como era? A prefeitura, aprofundamento, tá, do quesito. A prefeitura municipal fez uma pesquisa e estudo para levantar o número de crianças? Sim, não e qual o número? Todo mundo conhece essa pergunta. Qual o aprofundamento? Mesma pergunta, descreva a pesquisa, qual o número de crianças matriculadas, o número de crianças de 4 a 5 anos não atendidas, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é meta do PNE, né? Lei de Diretriz e Base, né? Andrei. Então, sim. Oi, bom dia, gente. Okay. Quando você falou no slide anterior sobre o acréscimo de pontuação na questão, qual é o critério que vocês têm utilizado para incrementar essa pontuação? Não, o que acontece? É o critério de
retirada. Não é Né? só retirada? É, de retirada. O que acontece? Não está acrescentando. Não, o que acontece? A nossa pontuação, ela é de 0 a 100, né? É isso, tá? Então, o que acontece? Quando um ponto, quando uma questão, ela fica assim, universalizada, né? Ela, por exemplo, o que aconteceu foi a questão do Plano Nacional de Educação, aqui na rede, né? A gente simplesmente não tira os pontos. A gente pega esses 5 pontos, no caso dessa questão, e distribui para outros quesitos, que podem ser novos ou podem ser antigos, a critério do pessoal de análise, da equipe de fiscalização e também de conversas com jurisdicionados, com parceiros, com notáveis, né, da comunidade científica. Certo. Tá bom? Então vocês usam um expert, né, para fazer essa distribuição. Entendo o seguinte, que o IEGM, ele é feito da fiscalização para a fiscalização, né? Então, mas não só a gente não utiliza só a fonte interna para poder ter os critérios de modificação desses quesitos, tá? Existem parceiros nossos que ajudam também, né? Por exemplo, um critério pode ser utilizado, poxa, importante para a ODS, esse quesito aqui não era pontuado, entendeu? Só que aqui nós temos esse universalizado, nós temos que essa aqui é uma preocupação e esse quesito aqui não pontuado, algum ponto é transferido para aqui. Tá bom? Mas na grande maioria dos casos, as obrigações perdem ponto. Tá? Perdem ponto. Que é o caso nesse caso aqui, ó. Não atendeu a meta do PNE, já venceu, crianças de 4, 5 anos tem que estar dentro da escola. Quantos ele atendeu? É maior que 0? É. Aqui, ó. Perde os 5 pontos que ele não ganhou, que ele ganhou lá. Não adianta ele fazer o estudo, mas assim, já venceu a meta há algum tempo e ele não conseguiu, não conseguiu atingir essa meta, tá? Isso tudo devagarzinho, né? Vai diminuindo devagarzinho, tá? Outra aqui, ó, pontuação negativa, né? Plano Municipal de Educação, ganhava 5 pontos, não 0. Plano Nacional de Educação, salvo engano, me corrijam, 2017, julho de 2017, que venceu, certo? Sempre confundo, se é 2015 ou 2017. É 2017. Agora, tem um plano? Sim. Não tem um plano, menos 1. Tá? Então, a gente caminhou nessa direção. Tá? Mínimo constitucional. Era uma observação que sempre o pessoal fazia. 14 pontos para quem cumpria, se não cumprisse, rebaixamento. Obrigação legal, 0 e não tem ponto. Se ele aplicou, não tem ponto. Se ele aplicou, continua rebaixando uma faixa. Tá? O que mais que a gente teve aqui? Ó? É pontuação proporcional. Tá? Isso foi uma observação muito do Dr. Beraldo, né? Que a gente faz a pontuação proporcional agora de alguns quesitos, por exemplo, as escolas com infraestrutura. Né? A gente pega o número das escolas e proporcionalmente dá aquela pontuação. Essa aqui também são quesitos de aprofundamento, a gente já falou, vamos acelerar um pouquinho para não atrapalhar muito o pessoal, tá bom? Para não isso. Para não entrar, isso. Depois, durante as oficinas, a gente fala bastante sobre isso, exatamente, tá? Esse é o nosso resultado consolidado, tá? 2015, 2016, 2017. E aqui, essa parte é importante, a utilização prática hoje do IEGM na fiscalização. Tá? Nós usamos esses dados nos ciclos de debate para munir os palestrantes de informação. Nós utilizamos nos relatórios de validação, relatório quadrimestral, estão integrados o IEGM com esse relatório. Tá? Temos as fiscalizações ordenadas aqui, por exemplo. Tá? Aqui, ó, é o seguinte, esse ano teve uma novidade, né, que o Tribunal de Contas hoje ele está oferecendo para os seus agentes da fiscalização. Tá? O pessoal do DTI utilizou vários dados e várias informações, inclusive munidas pelo trabalho pregresso do pessoal da UDESP, do pessoal das DFs, das URs, né? E fez um pré-relatório de fiscalização.
O que é isso? O relatório ele já vai buscando todo o trabalho que o Aldesp tem para fazer o RAI, o RI, pegando essas informações e jogando dentro do relatório. Todo o trabalho do IEGM, as informações do IEGM, e jogando dentro do relatório. E assim sucessivamente. Tá? Então aqui são exemplos de como o nosso relatório de fiscalização já vem pré-preenchido para o pessoal da fiscalização começar o preenchimento dele. Tá? Então aqui, ó, população, buscar a última informação da população do exercício de exame do site do IEGM. Aqui já tem o histórico de todos os anos do IEGM para poder constar no relatório de fiscalização. Aqui, por setor, por exemplo, perspectiva A, planejamento, tá? Aqui já tem o índice do IEGM, tá? E aqui já tem os apontamentos das ODS, que também está integrado com o nosso relatório de fiscalização. Aí diz aqui, ó, atendimento do quesito tal do IEGM impacta no alcance das metas propostas pelo objetivo tal. Beleza? Isso que a gente está fazendo. Mais um. E aqui é o glossário da ODS que já vem junto com o relatório de fiscalização. Beleza? É uma das ferramentas, um dos documentos que o pessoal da fiscalização já recebe. Tá? Então aqui, ó, outra ferramenta muito importante. SMART, matriz de risco. A gente falou dos apontamentos. Tá? Então aqui é um uso prático, isso aqui só foi descaracterizado, né? Mas é de uma fiscalização mesmo que aconteceu, tá? Então aqui no SMART, na matriz de risco, além da matriz de risco, né, onde é que tem mais risco, etc., qual é, se a educação está pior, se o planejamento está pior, onde o agente tem que atacar, tem aqui os apontamentos. Então aqui, ó, por exemplo, ó, alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferência. O SMART já traz esse apontamento. Os repasses para o regime de previdência social sendo feitos fora do prazo. Tá? E o município declarou que não tem nem um plano municipal de resíduos sólidos. Isso já sai no relatório, na matriz de risco do agente, para ele decidir se ele vai utilizar isso ou não no relatório de fiscalização dele. Aí aqui, ó, o que ele usou? Ó, acompanhamento quadrimestral, tá? Baseou-se na fiscalização das seguintes fontes documentais: indicadores finalistas, componentes do IEGM, índice de efetividade da gestão municipal. Aqui, ó. Referente ao planejamento, o município informou que as alterações orçamentárias são feitas por decreto. Em nossa fiscalização constatamos isso. Os repasses para o regime de previdência social fora do prazo legal. E a conclusão aqui, ó, na edição do plano de gestão integrado de resíduos sólidos não está, e as mesmas conclusões. Esse aqui é o voto do conselheiro, tá? Então colocou aqui, ó, não edição do plano de gestão, as mesmos apontamentos, né? Então a conclusão dele foi o parecer desfavorável. Dentre outras irregularidades apontadas está o requerimento dos encargos evidenciados dentro do prazo e a edição do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Então tá, esse é o ciclo que a gente tem aqui, ciclo virtuoso, né, do IEGE, auxiliando o pessoal da fiscalização e auditoria no seu trabalho. Vamos passar rapidinho aí, ó. Esses aqui, a gente fez questão de trazer algumas imagens captadas na fiscalização ordenada, né? Fiscalização ordenada, como o Dr. Beraldo já disse, são aquelas fiscalizações que 100, 150, 200 agentes saem a campo no mesmo dia, na mesma hora, para poder fiscalizar um determinado tema. Nesse caso aqui foi merenda escolar, tá? Um dos insumos que são utilizados para fazer para poder decidir, fazer a seletividade, né, da auditoria, são os dados do IEGM, tá? Então aqui, por exemplo, ó, merendeiras capturam escorpiões na cozinha, tá? Pombo armazenado no depósito de alimento. Pessoal, as crianças comendo aqui e aqui um bueiro de esgoto no meio da sala que eles usam para comer. Essa aqui foi mais emblemática é uma das mais emblemáticas que o IEGM ele foi utilizado, os dados do IEGM para fazer a seletividade foram amplamente utilizados, tá? Que foi a de resíduos sólidos,
tá? As irregularidades encontradas aqui. Acúmulo de chorume, presença de animais, lixo hospitalar junto com outro lixo, né? Aqui outra de saúde, né? Essa foi bem recente, tá? Essa foi bem recente que a gente fez, né? Falta de condições sanitárias, né? Arquivos dentro do banheiro, lá da unidade de saúde, né? Não, por último e mais importante, corredores lotados de pacientes. Transporte escolar também, né? Foi utilizado bastante, então as imagens falam por si, né? Olha a condição desses pneus aqui, as crianças sentam aqui não tinha nem o velocímetro, né? O motorista não sabia quantos quilômetros por hora eles estavam andando. Tá? O IEG a gente vai passar rapidamente aqui, porque o Dr. Geraldo já falou bastante. Tá? Isso aqui ele já colocou, né? Pode passar, Márcia, só para a gente... Pode passar mais uma, utilização prática. Onde nós estamos hoje utilizando os dados do IEGE? Tá? Basicamente na diretoria de conselho do governador, que é o nosso setor responsável por fazer a fiscalização aí do Estado. Né? Então aqui, ó, fiscalização operacional com base no PPA e na LOA, acompanhamento de programas estaduais a longo prazo, estabelecimento de uma matriz de risco, né? Tá? E os temas selecionados, a inclusão dos temas abordados no IEGE como fonte de relevância na escolha dos programas do governo estadual a serem auditados. Tá? Por exemplo, ampliação da investigação policial, infraestrutura de saúde e manutenção e suporte da educação básica. Essa foi se eu salvo engano, a nossa última fiscalização ordenada, que fiscalizou as delegacias de polícia, tá? Com base nos dados coletados para o ISEG. Tá? Eles pegaram os dados, fizeram um tratamento, uma seletividade para poder fazer essa fiscalização ordenada aqui. Tá? A gente tinha até os videozinhos aqui das reportagens que saíram no Globo, né, que saíram na imprensa, só que aí, como o horário ficou um pouco apertado, qualquer coisa a gente passa num outro momento. Tá? Mas assim, dá uma visão bacana do tribunal, né? O trabalho sendo reconhecido, o trabalho sendo divulgado, inclusive na imprensa. Então, assim, nós temos o firme propósito de que o IEGM hoje, para a gente, é uma ferramenta essencial, inclusive, para apoiar a auditoria de resultados e a fiscalização hoje. Bom? Muito obrigado, pessoal.